a todos os que estão nesta sala e a todos os que nos estão a acompanhar em casa pela internet, tomando o seu café. Em primeiro lugar, um agradecimento à Cotec, nossa parceira preferencial neste projeto e que está a assegurar a ligação pela internet. Agradecer também à equipa do projeto e aos serviços de informática e de ação social da Universidade de Évora, cuja dedicação permitiu a organização desta sessão. Esta é a primeira sessão de um ciclo de conversas informais por café digital sob a temática da transformação digital e que conta com a participação de especialistas com profundo conhecimento prático sobre este tema. Estas sessões vão acontecer às terças-feiras às 8h30, durante os meses de junho e julho e também no início de setembro e inserem-se no âmbito do projeto Conecta PME, que tem por objetivo fomentar a melhoria da competitividade das empresas da região Euroace pela incorporação de tecnologias digitais, projeto que é liderado pela Junta da Extremadura. O nosso convidado de hoje é o João Leitão, mestre em informática pela Universidade de Évora, especializado em sistemas de informação e com experiência na implementação de projetos de transformação digital em indústrias como a aeronáutica, o setor automóvel, a engenharia, a construção e outros setores como a veterinária, a economia social, moda e desporto. O João Leitão é atualmente o diretor executivo de uma tecnológica portuguesa criada no Alentejo, que é a Alentap. Um agradecimento também ao João pela disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Na preparação desta sessão fiz alguma pesquisa sobre o conceito e verifiquei que há uma diversidade de conceitos que me levaram a ficar com a percepção que não há uma definição consensual. Para uns trata-se de uma mega tendência que está a alterar as cadeias de valor da indústria e do setor público, para outros corresponde à alteração de processos e procedimentos nos produtos ou estruturas organizacionais, ou mesmo no próprio modelo de negócio, induzida pela introdução de tecnologias digitais. Esta dificuldade conceptual está associada à dificuldade de entendimento de dois outros conceitos associados à transformação digital, que é o conceito de digital e de digitalização. A minha dificuldade conceptual, digamos assim, ficou ainda, digamos, mais dificultada com a informação que encontrei em documentação da Comissão Europeia como indicador da transformação digital das empresas a utilização do computador e da internet. Ora, este conceito contrasta claramente com aquilo que assistimos, por exemplo, na última semana, com o anúncio do lançamento de loja tipo Amazon Go pela Modelo e Continente, ou daquilo que está no nosso imaginário como sendo a transformação digital nas empresas e corresponde à implementação de sofisticados sistemas de automação com utilização de robôs e o uso de inteligência artificial, por exemplo. Daí a nossa primeira questão para o João, que é saber, digamos, ele que é um homem da prática, o que significa afinal a transformação digital. E já agora, se nos pudesse dar também uma ajuda na definição dos conceitos do que é o digital e a digitalização. Muito bem, antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite, é um enorme gosto estar aqui a falar deste tema, quando ainda para mais o vivemos no dia-a-dia. Aliás, eu costumo referir logo que transformação digital tem muito mais de transformação do que digital. Ou seja, o processo que nós iniciamos nas empresas, dito desse nome, muitas das vezes incide nos processos, incide na transformação daquilo que é a atividade do dia-a-dia, e, claro, na componente também digital para o sustentar. Eu chamava só aqui, talvez, a atenção a dois pontos que me parecem fundamentais. O primeiro é que há 20, 30 anos atrás, quem tinha mais tecnologia tinha mais probabilidade de ter sucesso, ou seja, nós distinguíamos uns dos outros do ponto de vista, vamos chamar assim, empresarial, pelo tipo de tecnologia que tínhamos e pela capacidade financeira que tínhamos em alcançar a mesma. Hoje em dia, a maior parte da tecnologia está a um preço onde todas as empresas podem ceder, os softwares estão disponíveis como serviços, portanto, já não existe aquela preocupação que era antigamente de fazer um grande investimento do ponto de vista de tecnologia propriamente dita para me destacar do meu concorrente. Então hoje as diferenças estão nos processos, estão nas transformações e na capacidade que nós temos de poder otimizar e maximizar aquilo que é a eficiência.
acima de tudo, é isso que as empresas procuram. Aquilo que o professor disse tem toda a razão, existe uma diversidade de conceitos. Se olharmos, por exemplo, para os vales Indústria 4.0, que o nosso governo apoiou recentemente, é essencialmente para desenvolver lojas online, portanto, isso vai muito aquém daquilo que as empresas procuram, porque, na verdade, o que eles procuram são sistemas, são plataformas integradas, são sistemas 360 graus, é uma conectividade desde o momento em que o seu cliente pensa sequer em adquirir o produto até ao serviço pós-venda, nessa aquisição. E a grande parte das empresas que nos chegam vem com essa ambição, em ter algo que conecte efetivamente tudo aquilo que é a sua atividade de negócio, mesmo sabendo que depois nós temos que ter a capacidade de filtrar essa ambição, porque na verdade demora muito tempo até ao momento em que eles procuram ter tudo integrado. Os conceitos que me fala de digitalização, para nós é esse passo, chamamos de digitalização um bocadinho esse passo de transformar aquilo que são os dados do mundo físico para o mundo digital, e que na maior parte dos casos não tem aplicação prática. Nós ainda há dias dizíamos a um cliente que você não quer digitalizar os erros que comete no presencial, porque senão estamos apenas a passar para o digital, ou seja, eu pego nesse formulário e nós passamos isso para um Google Forms ou para um Excel online e já está a preencher. Eu acho que era um bocadinho mais além, que era perceber de onde é que essa informação pode aparecer automática, como é que nós garantimos que ela é verdadeira. Portanto, e esse sem dúvida que é o maior desafio num processo de transformação digital. Muito obrigado, João. Lembrando aqui, digamos, ou apelando à vossa experiência, digamos, no atendimento de clientes e no percurso de transformação digital que a própria Alentap já percorreu, a questão que lhe colocava a seguir é saber como é que vocês apoiam ou incentivam um cliente que tem dificuldade, por exemplo, em dar os primeiros passos num projeto desta natureza. É importante também explicar isso, porque, na verdade, muitos dos nossos clientes não têm o roadmap, não têm o guia para a transformação digital estabelecido. Têm ambição, têm uma ideia muito clara, eu gostava de inovar no meu negócio, gostava de melhorar os meus processos, mas também não sei muito bem como é que eu vou fazer. Portanto, e aí, de facto, nós entramos, posso-vos dar agora recentemente o exemplo com um grupo de empresas da zona da Aveiro e do Porto. Apesar de sermos uma empresa do Alentejo, neste momento eu estou em Braga, num projeto gigante de transformação digital. Portanto, e esta visão de dar os primeiros passos e começarmos, vamos chamar by the book, ou seja, começar com a identificação dos bloqueios, começar com aquilo que são as análises dos indicadores dos KPIs que aquela empresa procura registar ou procura pelo menos analisar a médio prazo, a procura também daquilo que para nós é fundamental, que são, no fundo, a estratégia que está assente naquele projeto de transformação digital, para depois podermos, conjuntamente, e mostrando sempre grande parte das ideias de muitas das indústrias que falou há pouco, podem convergir do ponto de vista de processos, e muitas delas são altamente exigentes, e nós já fizemos esse exercício de trazer para outras essa capacidade e essa exigência, sabendo que, neste caso, é preciso manter um equilíbrio também muito grande para que não possamos estar a dar muitos recursos, ou poder estar a dar e a disponibilizar muita informação a quem neste momento não tem necessidade de a tratar. E isso também tem um custo, não só de desenvolver, de registar, de analisar e principalmente de manter, porque toda esta informação digital tem que ficar em algum lado e somadas estes 4 componentes, no final é preciso garantir esse equilíbrio, porque senão o investimento também é muito grande. E depois, na parte final, depois de escolhidas as tecnologias e de conseguirmos ligar toda a ideia de transformação digital, há uma parte fundamental que nós colocamos, que é a parte do acompanhamento, da monitorização e o último passo antes do go live, da passagem à produção, que é a parte da formação. Temos natural tendência para descurar essa última parte. O cliente muitas das vezes não está sensível para esse plano, mas nós não abdicamos dele, porque só assim é que faz sentido. Quem passa 9 meses, 1 ano, 2 anos a desenvolver um produto, por vezes tem tendência em que aquilo seja natural, mas quando chega a um operador, quando chega a alguém que na verdade é ele que vai utilizar o sistema no dia-a-dia, é ele que vai dar os inputs para o nosso sistema, se ele não fizer parte do processo, se ele não for devidamente enquadrado,
meio caminho andado para o insucesso da própria solução. Já se percebeu que os grandes desafios são de natureza tecnológica e o João agora introduziu aqui a questão da formação do pessoal, não é? Isso leva-nos a pensar ou a questionar quais são, de facto, na vossa experiência, quais são, de facto, os principais desafios que se coloca a uma empresa quando inicia este processo. Portanto, nós temos, com certeza, várias empresas a acompanhar o nosso café digital e, portanto, esta questão é muito importante para eles, não é? Será que é o know-how dos recursos humanos? É a capacidade financeira? Já há bocado isso ficou, de alguma forma, respondido, que, de facto, este tipo de tecnologia não exige o esforço financeiro que as tecnologias da terceira revolução industrial, digamos, implicavam, se é a resistência à mudança ou se é, no fundo, o medo do insucesso. Quais são, de facto, aqueles que são os principais desafios que se colocam para além da tecnologia que foi já subejamente discutida nas questões anteriores? Para nós, e neste caso aqui, para nós Alentap e para mim em concreto, eu acho que é preciso explicar às empresas que o processo de transformação digital é um processo de sentido único. Portanto, uma vez iniciado esse processo, não há forma, não existe como parar uma transformação a meio quando já temos processos envolvidos, já temos a tecnologia inserida. Eu diria que o custo de desfazer tudo aquilo é muito superior àquilo que as empresas têm de poder iniciar. Portanto, é preciso separar muito bem os dois processos, que é o processo de antes da transformação e o processo durante e pós-formação, neste caso transformação. Por isso, antes de iniciar a transformação digital, é crítico e vital acompanhar esse processo. A definição e a construção do guia, ou do nosso guião, do roadmap para o processo de transformação é vital para o sucesso das empresas. Um estudo recente, até pela Comissão Europeia, revela que 70%, neste caso dos inquiridos, falharam nos objetivos que traçaram para os processos de transformação digital. E isto é basicamente porque o guião e porque a forma como foi construído não ficou claramente bem assegurado. Portanto, nessa primeira dimensão, era importante aconselharem-se, é importante verem outras soluções, é importante olharem para aquilo que o mercado tem para oferecer e principalmente para aquilo que a empresa precisa de tornar eficiente, precisa de melhorar e precisa de ativar, neste caso, na sua atividade. Depois, portanto, eu considerando que a componente humana, ou não fosse ela, no fundo, a base da revolução da indústria 5.0, nós hoje ainda falamos de indústria 4.0, mas o Japão fala em indústria 5.0 desde 2016. Não é? Nós hoje vivemos numa era onde queremos digitalizar muito, mas a indústria 5.0 defende que é a pessoa que está no centro de tudo. E nós acreditamos nesse efeito. E é por isso que, de facto, quando as empresas dizem, ok, estamos quase a terminar, eu digo-lhes, é verdade, mas recorde-se, estamos quase a terminar o processo de implementação, não é? O processo do desenvolvimento de software, porque agora vai iniciar um outro processo. Vai iniciar o processo do operador, de ter que lhe explicar, de ter que ver o processo no terreno. A solução funciona de forma perfeita nas provas de conceito. Mas depois, quando estamos no picking, no canto da prateleira, lá no fundo do armazém, não tem conectividade. E esses problemas só aparecem quando já estamos na fase de implementação. Quando garantimos que, com base naquilo que eu disse há pouco, na monitorização e no acompanhamento, que essas pessoas fazem parte do processo. E essa, para nós, continua a ser a grande questão. É as pessoas, no fundo, garantir a formação das mesmas, a integração durante o processo de transformação de um grupo selecionado. Nós próprios não iniciamos nenhum processo, por exemplo, sem ter 3 pessoas do lado da empresa, devidamente definidas, com papéis muito claros, desde o líder 4.0 até ao responsável 4.0, até ao responsável da área técnica que estamos a transformar digitalmente, porque isto precisa das pessoas para poder envolver. Porque senão, a tecnologia, como disse, vocês compram uns óculos, compram 2 punhos, e não é por causa disso que vamos ter um VR training ou que vamos ter formação em formato ou em realidade aumentada. É preciso um conjunto de passos e de processos que lá está, seja com a Alentap, seja com outra empresa qualquer, é preciso definir numa primeira fase para depois poder dar seguimento a todo esse plano. Voltava um pouco a essa questão, porque realmente aquilo que acabou de dizer assenta, digamos aí, o principal desafio é, no fundo, na preparação do roadmap
da implementação do projeto digital, eu gostaria que, se possível, com algumas ilustrações de alguns casos que vocês tenham tratado, nos apresentasse os elementos-chave desse processo de planeamento para a implementação de um projeto de transformação digital. Ok. Exemplos práticos temos vários, desde, como disse há pouco, da parte da indústria aeronáutica, como o caso aí na região da Embraer, da própria Mecacrom, onde em 2017 começámos a desenvolver de base e até ajudámos a construir a própria fábrica do ponto de vista de infraestrutura. Portanto, é um projeto um bocadinho paralelo, mas que sem ele também não conseguimos ter a dimensão que tem hoje do ponto de vista de software. Depois, a partir do momento em que, e no caso aqui concreto do Braga, portanto um grande grupo empresarial no setor da engenharia e construção, onde junta 5 empresas, e essas 5 empresas estão conectadas entre si num processo, neste caso num fluxo de trabalho, que consegue enviar informações e, neste caso, os operadores, eles dizem que não trabalham, o que fazem é jogar um jogo, onde basicamente vão caindo algumas tarefas de vários fluxos e o objetivo deles é desaparecer com aquelas tarefas e passar de nível. Portanto, e no fundo, o dia-a-dia destes operadores é como se fosse um jogo, um videojogo. Neste caso, os casos de sucesso que nós temos também remontam, vamos dizer, a 2016, 2017, portanto, iniciámos nessa altura este processo. É verdade que muito daquilo que dizemos hoje também são provenientes das dores de crescimento que tivemos desde essa altura, portanto, muitas delas estão nos livros, mas outras estão na experiência que nós tivemos, de perceber claramente que não há outra forma, a não ser aquela que tinha falado há pouco, de acompanhar, de formar e de garantir que nós conseguimos estar presentes nesses momentos-chave, e nós costumamos fazer, para essa definição desse roadmap, eu acho que era muito importante as empresas que estão aqui fazerem um conjunto de perguntas a si próprias, e como por exemplo, não é? Para onde é que nós queremos ir? Ok? Onde é que nós estamos agora e como é que lá chegamos? Portanto, estas 3 primeiras perguntas dão-nos uma visão do que é que a empresa ambiciona, onde é que a empresa acha que está e como é que espera lá chegar. E depois temos algo um bocadinho mais criterioso, que será porque é que nós precisamos de fazer isto, como é que nós o devíamos de fazer, não é? E também na perspectiva de até quando é que nós temos essa meta temporal e, não menos importante, com que recursos? Quem é que nos vai acompanhar, ok? Seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de recursos humanos, do departamento produtivo, quem é que nos vai acompanhar neste processo? E essa definição de equipa, em muitos dos casos, não existe. Existe uma pessoa que acumula funções, mas que nós depois explicamos que, numa dada altura, é importante que alguém seja o líder 4.0, neste caso, do processo de transformação digital dentro da própria empresa. Alguém tem que ser o elemento que consiga transmitir a terceiros qual é que é a visão clara da empresa, para onde é que pretende ir, quais é, em caso de conflito de ideias, quem é que toma a decisão se vamos para a esquerda ou se vamos para a direita. Portanto, e isso, eu diria que estas questões são a base da construção da estratégia de qualquer empresa para poder iniciar o processo de transformação digital. Sim, senhora, muito obrigado. Vamos fechar este primeiro café digital. Ficou, digamos, claro desta conversa com o João Leitão, da importância da definição, digamos, prévia do projeto, nomeadamente a definição do roadmap do projeto, a preparação dos recursos humanos, a constituição de uma equipa de projeto e a identificação da liderança. Também ficou aqui uma mensagem que me pareceu também muito interessante, é que, e isto é muito importante com certeza para os nossos empresários que nos estão a acompanhar, que o esforço financeiro não é, digamos, tão significativo como acontecia, digamos, no passado, sobretudo com as tecnologias tradicionais. Portanto, vamos fechar, digamos, este café digital com um agradecimento pela presença de todos, e em especial ao João Leitão. Portanto, a todos, muito bom dia, bom café e até à próxima. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.